pessoal, bem? Boa noite, 2027, começando aqui mais uma live para falar com vocês bastante a respeito de muito conteúdo desse maravilhoso mundo da gastronomia, no qual a gente se insere. Você que está vendo aqui pela primeira vez e que tem um negócio já no ramo de alimentação, fique aqui comigo, vamos trocar bastante ideia a respeito de estratégias, a respeito de ferramentas de gestão que vão te ajudar a montar e consolidar um restaurante independente e ter uma vida, que é algo que muitos de nós, eu me coloco no meio por ser um empreendedor também no ramo da alimentação, ter uma vida que muitos de nós almejamos ter, e a gente nem está falando de dinheiro, a gente está falando só de não ter que trabalhar 14, 16 horas todos os dias. Então, se você é a primeira vez que está aqui, continua com a gente, que eu vou te ajudar nesse processo. E se você já veio outras vezes, muito bem-vindo novamente. E hoje a gente vai fazer mais uma live, mais conteúdo para vocês. Hoje eu vou tocar num assunto que é muito importante, acho que ele é muito relevante, na verdade, e muitas das vezes a gente não dá a devida atenção porque a gente não tem uma conexão muito fácil, muito palpável, que a gente consiga ligar isso a uma diminuição de receita, a uma piora no nosso resultado. Não é tão clara a ligação como seria se a gente conseguisse um desconto numa compra de insumo ou a redução numa despesa como uma conta de luz, de energia elétrica ou gás, enfim. Mas existe sim uma relação muito bem sólida entre esses dois aspectos, o nosso resultado e a comunicação entre a equipe. Esse é o tema da nossa live de hoje. Vou falar um pouquinho com vocês a respeito da importância da comunicação entre os times, né, do seu restaurante. Coloco os times, já vou deixar isso mais claro lá para frente, porque uma operação gastronômica, na minha visão, é uma das operações mais complexas que existem. Isso porque a gente tem rodando dentro de um mesmo negócio, venda direta, a gente tem uma indústria, a gente tem uma empresa de logística, a gente tem uma empresa de marketing muitas das vezes. Então a gente tem todas esses organismos que funcionam e tem que funcionar de forma sinérgica para que o restaurante ele exista. Independente de ser bom ou ruim, independente de dar resultado ou não, a gente tem que fazer com que todas essas máquinas, esses organismos, eles consigam viver em harmonia. E a gente começa a analisar isso, eu te peço para começar a analisar isso fazendo essa segregação. Divide a sua operação, tá? Bota no papel se for necessário, eu gosto muito de usar o papel, eu acho que isso facilita bastante a visão, mas segmenta o seu negócio em diferentes níveis, em diferentes operações. Tá? Dentro de um restaurante a gente tem a função de caixa, o pessoal que cuida do atendimento de delivery, a gente tem bar, a gente tem salão, a gente tem cozinha, e dentro da cozinha a gente pode ter mais de um organismo, a gente pode segregar na nossa cozinha uma cozinha de pré-preparo, né, de prep, e uma cozinha de finalização, até mesmo uma terceira cozinha, se houver necessidade, dependendo da sua demanda, haverá também uma cozinha focada no delivery. Então, para iniciar essa compreensão da importância da comunicação entre os seus colaboradores, eu preciso que vocês façam essa segregação. Feito isso, aí vamos focar um pouquinho agora na comunicação interpessoal. Gente, lidar com gente é difícil, nós sabemos disso. Todo ser humano ele tem a sua carga emocional, ele tem os seus medos, as suas frustrações, os seus anseios, os seus desejos, os seus traumas. E em qualquer nível de relação interpessoal sempre vai haver conflito, sempre vai haver alguma dificuldade de penetração. Às vezes a gente tem uma pessoa que é super aberta a novas ideias, mas é introvertida. A gente tem uma pessoa que é extremamente extrovertida, mas talvez não dê a devida atenção aos detalhes da operação na qual ela está inserida. Então a gente precisa partir da ideia de que lidar com pessoas é e sempre será algo muito complexo.
por conta disso tudo que eu falei. A gente nunca sabe quando a pessoa vai estar num bom dia, de repente ela tem um comportamento normal ao qual a gente está habituado a lidar e em determinado momento, seja lá pela causa que for, por problemas pessoais, enfim, por algum motivo ela muda o jeito dela de ser, de agir. E a gente tem que entender isso. Só que essa dificuldade de relação interpessoal, sabemos que ela sempre vai existir. Nós, muitas das vezes, não somos pessoas fáceis de se lidar em alguns cenários, mas isso, em hipótese alguma, pode impactar no seu objetivo. Lembrando que o seu objetivo aqui é o mesmo que o meu, é ter um restaurante independente, é conseguir ter alguma previsibilidade de tempo de trabalho que a gente vai ter por dia, é conseguir projetar uma folga, enfim, é conseguir viver. Não viver para o restaurante, não viver para o seu bar ou para a sua operação, mas ter uma vida. Esse é o seu objetivo e esse também é o meu objetivo. E a gente vai conseguir, muito do que a gente vai conseguir, contribuir para que a gente realmente tenha esse restaurante independente, melhorando a comunicação entre os colaboradores. E isso parte, em primeiro plano, de você que está me assistindo e que é líder. Que você que é o cara da sua operação ou a mulher da sua operação, você que é o cabeça. Eu sempre ouvi um ditado e ele é extremamente verdadeiro, né? A palavra ela convence, mas o exemplo ele arrasta. E isso é um fato. E esse arrastar não tem nada a ver com ato violento, mas quando você dá um exemplo, isso é muito mais palpável. As pessoas conseguem enxergar não só uma ideia de ação, não só algo teórico, sabe? As pessoas de fato elas conseguem enxergar que aquilo que você prega é feito. E uma vez que aquilo que o dono da empresa, o dono do restaurante, ele me diz para agir da maneira XYZ e ele também age dessa maneira, isso vai criar um elo muito mais firme entre você e sua equipe e vai facilitar muito mais o processo de comunicação. Bom, essa introdução toda foi para a gente ter uma ideia do tema comunicação, o que isso quer dizer, e agora vamos partir para alguns exemplos práticos e novamente eu vou me identificar com muitos desses que eu vou passar para vocês, porque alguns foram e alguns ainda são realidade na minha operação, mas a gente está aqui para ampliar a nossa mente, para poder entender melhor o funcionamento desse mundo, né, tão complexo e melhorar. Um exemplo clássico, tá, pessoal? Esse é realmente clássico e triste, mas acontece muito, que é quando o seu garçom vende um prato que a sua cozinha não tem. Isso é complexo. Na verdade, isso é muito complexo por diversos prismas. Porque isso gera um ruído com o cliente absurdo. Porque se eu tenho se eu tenho um prato no cardápio, como assim? Como que eu vou explicar para o meu cliente que aquele prato que ele quer não tem? Existe uma ferramenta que a gente vai falar muito sobre ela no programa, que é a busca, né, é o diagrama de causa e efeito. Né? A gente tem que buscar. O efeito foi a gente não ter o prato e o cliente ter se aborrecido, eventualmente ter saído, ou mesmo que tenha escolhido outro prato do cardápio, aquilo deixa uma mancha na percepção de valor da nossa marca junto do cliente, mas esse é o efeito, esse é o final de uma cadeia de ações que culminou nesse erro. Então, a ferramenta que a gente vai tratar muito no programa sobre causa e efeito, ela anda nesse sentido. A gente tem que tentar identificar quais foram os erros que aconteceram antes daquele efeito né, ser consumado ali, do prato tá faltando. E isso pode ser uma série de erros, tá, pessoal? A gente pode ter esses erros no processo de compra, a gente pode ter esses erros no processo de controle de checklist, de estoque da cozinha, a gente pode ter esses erros muito facilmente identificáveis também no processo de armazenamento. Enfim, são diversas causas. Nosso foco hoje aqui não é abordar e esmiuçar todas essas possíveis causas, e sim fazer um overview a respeito pegar uma visão geral a respeito do impacto que a comunicação tem. Isso é um erro muito clássico, isso acontece em toda operação, isso
Eu já passei por isso como cliente, eu já passei por isso como proprietário, como empreendedor do ramo da gastronomia, tendo um negócio de alimentação. E na minha situação, por exemplo, o que eu fiz para corrigir isso? A minha operação, ela tem, eu comentei na última live com vocês, eu sou uma steakhouse especializada em American Barbecue. E para quem não conhece, o churrasco americano, ele tem cortes, ele tem preparos que demoram 14, 15 horas para ficarem prontos. Então, depois de muito estudo, muita técnica aplicada na cozinha, a gente conseguiu chegar no formato ideal de serviço para essas proteínas. Ainda assim, acontecem picos de demandas que a gente não tinha como ter previsibilidade e determinado produto acaba. E não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Se eu tenho um histórico de venda e eu monto o meu estoque de produto acabado ou pré-acabado para atender aquela demanda, de repente a minha demanda dobra, sem me dar indícios de que eu ia passar por isso, sem que eu tivesse feito nenhuma ação publicitária para poder fomentar o aumento da venda. Porque vou dar um exemplo para vocês prático, tá? Das proteínas defumadas que eu vendo aqui no restaurante, a costela suína é a que mais vende. Se eu tenho, e eu sempre gosto de trabalhar com estoque mínimo 20% acima da minha média de vendas. Então, se eu tenho o hábito, se eu vejo o meu histórico e analiso que normalmente pelas últimas 8 semanas eu vendi 10 costelinhas suínas, o meu estoque precisa ter pelo menos 12 costelinhas sempre. Porque é a margem de segurança, é o pulmão que eu tenho para poder engatilhar um novo pedido de compra, uma nova necessidade de ordem de produção. Mas, se eu fizer uma ação publicitária, se eu colocar dinheiro, se eu chamar um influenciador digital, ou se eu fizer posts patrocinados, se eu fizer uma campanha agressiva junto do meu fornecedor, que eu consigo baixar o meu CMV e com isso baixar o meu preço para atrair novos clientes através desse gancho do preço, eu tenho que redimensionar o meu estoque. Eu tenho que estar preparado porque eu estou anunciando algo, então eu tenho que me preparar para que isso surta efeito. A gente não vai fazer uma campanha publicitária pensando que vai dar errado, a gente vai fazer para que ela dê certo. Então, se eu faço isso e o meu estoque acaba porque eu continuei com os 12, isso é um erro de planejamento, isso é um erro meu. E a gente volta a falar do diagrama de causa e efeito. Eu me dispus a vender mais, eu usei ferramentas para que eu vendesse mais, mas eu não aumentei a minha oferta. Então, houve um erro muito claro aí. Voltando agora para o lado da comunicação, qual que foi a solução? Sabendo que eu tenho esses pratos que não tem reposição imediata, que eu preciso de tempo para prepará-los, como é que isso foi corrigido aqui na minha operação? Todos os dias, meia hora antes da abertura do serviço, todos os nossos colaboradores da cozinha, cada um tem o seu checklist de todos os pré-preparos, todos os pratos prontos e todos os insumos que compõem as fichas técnicas daqueles pratos do checklist deles. Então, todos eles têm isso. Então, meia hora antes da abertura do serviço, eles fazem um levantamento ou consolidam o levantamento que eles já começaram a fazer, chamam ou me chamam quando eu estou no restaurante ou chamam o meu gerente e dividem com ele. Então, olha só, a gente normalmente vende 10 steaks de chorizo por almoço de sábado e a gente está com exatamente 10, então fica atento porque pode ser que acabe. Em contrapartida, vem um outro colaborador e diz, olha, eu tenho aqui 100 porções de batata frita, não tenho mais porções de batata frita para porcionar e a gente normalmente vem com 120. Então, fala com o pessoal do salão, instrui o pessoal do salão a, de repente, oferecer outra entrada ou outro acompanhamento do prato que não seja batata frita. Porque, de repente, você está com o estoque mais baixo em um item e está com um estoque maior em outro. De repente, você tem pouca batata, mas tem muito anel de cebola, muita onion. Então, a gente passou a usar esses 30 minutos antes para fazer esse alinhamento e isso ajuda você, inclusive, em outros aspectos também. Se você tem algum produto que está encalhado, que está perto do limite da shelf life dele, que a vida útil dele está acabando, ele vai estragar, você pode usar esse tempo também para conversar com sua equipe de salão e direcionar a venda. Olha, pessoal, a gente fez uma remessa aqui de determinada entrada, porque ela vinha num histórico de consumo alto, mas de repente esse consumo caiu muito
Então, tenta vender, a gente de repente faz uma ação promocional ali direto na mesa e você tenta converter isso para que a gente consiga girar o nosso estoque e não ter prejuízo. Então, esse é um exemplo clássico de falha de comunicação e já dando para vocês também um exemplo aí de como eu consegui corrigir isso aqui na minha operação. Ainda acontecem erros, pessoal? Sim, acontecem erros. Nós somos humanos, não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Então, assim, os erros eles vão acontecer, sempre vão acontecer, mas a nossa ideia é tentar mitigar isso. A gente tem que criar ferramentas para que os erros minimizem. Só nesse exemplo que eu citei para vocês aqui, a gente já tem alguns procedimentos muito bem definidos e algumas ferramentas aplicadas, né? A gente tem a ferramenta do checklist, que ela é indispensável para que o pessoal da cozinha consiga ter o controle do que tem e do que não tem para passar para o salão. A gente tem um procedimento criado que são as reuniões, que sempre acontecem 30 minutos antes de abrir o nosso serviço. Então, repare que a gente já está começando a implantar a ideia de uma cozinha, de um restaurante mais profissionalizado, de um restaurante que tenha mais gestão. Falei isso ontem com vocês, retorno a falar hoje e vou falar sempre. O nosso segmento está passando por um processo de seleção natural muito difícil. Muitos restaurantes estão fechando, muitos bares estão fechando, mas os que conseguirem sobreviver, e acredito, eu torço para que sejam muitos, eles vão ter uma concorrência menor, porque muitos dos seus concorrentes vão ter fechado. Só que o profissionalismo ele vai ser obrigatório para que você consiga se manter no mercado. Você ter as ferramentas corretas para aplicar e saber como aplicá-las, mas não vai ser mais opcional. A gente precisa dominar a parte de gestão do nosso negócio para poder conseguir aproveitar essa retomada que em breve vai acontecer e se solidificar. Um outro erro muito comum que acontece é o garçom chegar para você, o cliente está aguardando o prato, você está ali rodando o salão, está vendo que aquele prato está demorando para chegar e tudo mais. Aí você chega no garçom que está atendendo a mesa e fala: ô fulano, por que aquela mesa está até agora sem prato? Vou ali na cozinha dar uma olhada. Chegando na cozinha, a gente tem a seguinte situação. Ô cozinha, mesa 10, o pedido da mesa 10, cadê? Não tem pedido de mesa 10 aqui não. E aí, gente, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte. O nosso cliente, ele saiu da casa dele, ele saiu do conforto da casa dele, ele saiu de um dia de trabalho, tomou um banho, colocou uma boa roupa e falou: poxa, hoje eu vou lá no restaurante do Matheus para jantar. E quando a gente recebe o nosso cliente, a gente tem que entender que a gente não está vendendo comida para o cara, ou para quem quer que seja. Aí a gente está vendendo um momento, a gente está vendendo uma experiência. Se o cara quiser comer por comer, ele pede um delivery de casa, ele para no mercado no caminho de casa depois do trabalho, compra insumo e faz um pão com manteiga, faz um misto quente, compra uma pizza pronta, enfim. Se a necessidade fisiológica dele for comer, isso é muito fácil de resolver. Agora, uma vez que ele se dispõe a vir até nós, ele quer que a gente sirva ele quer comer a nossa comida, ele quer usufruir do nosso ambiente. Então, isso é muito importante. Cada cliente que entra no seu restaurante, ele tem que ser tratado como o seu ativo mais valioso possível. Porque, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo, não é algo simples, não é algo fácil, não é todo mundo que se dispõe a sair de casa. Então, ele tem que ter um atendimento ímpar, ele tem que ser tratado como um rei. Então, a gente precisa ter isso muito claro em mente. Quando acontece um erro de comunicação desse entre o salão e a cozinha, e eu já vi dos dois lados, tá? Eu já vi tanto dentro, na verdade dos três lados. Eu vi tanto estando dentro da cozinha, eu vi sendo cliente e eu vi sendo empreendedor. E em todas as óticas é horrível, para todos os envolvidos. Isso gera um estresse absurdo na cozinha, isso gera um estresse absurdo com aquele garçom ou aquela garçonete que está servindo a mesa. E o pior cenário, isso gera um estresse inenarrável com o cliente. Sabe por quê, pessoal? O cliente ele não vai dar falta do prato dele ou achar que o prato dele está demorando
depois de 20 minutos, depois de 25 minutos. Quando der 40, 50 minutos, porque ele vai entender que aquele tempo de espera não é normal. Às vezes a casa está cheia e ele fala, pô, meia hora, ok, eu estou tomando meu chopp, estou batendo um papo, e isso passa desapercebido. Agora, 1 hora, o cara vai falar, bom, meu prato já era para estar aqui, alguma coisa aconteceu. E aí ele chama o garçom, e aí é solucionado o problema em partes, porque a cozinha ou o garçom errou naquele processo de entrega de comanda, mas nesse ponto isso é sanado e a cozinha então começa a preparar, só que esse prato ainda vai demorar mais 20, 25 minutos para ficar pronto. Já passei por situações dessa aqui no meu restaurante e tive prejuízo. Tive prejuízo, consegui contornar algumas situações onde isso aconteceu, que foi dando, né, não cobrando aquele prato que tinha ido com atraso absurdo ou dando algum desconto, um voucher numa compra futura, mas existem algumas situações que a gente não consegue reverter. Já aconteceu comigo também, do cliente levantar e ir embora e, cara, a probabilidade desse cliente voltar no seu restaurante é muito baixa. Ela é, de fato, muito pequena. Então, a gente precisa ter bastante atenção em como sanar ou mitigar as possibilidades de incorrência desse erro de comunicação entre a cozinha e o salão. O que eu fiz no meu restaurante, o que eu aconselho a fazer se você tiver fluxo de caixa que permita você fazer isso? Tenha um sistema informatizado de comando. É caro, eu sei que é caro, para algumas operações ele é inviável. Existem inúmeros, incontáveis sistemas de comanda digital, comanda, enfim, eletrônica, disponíveis no mercado, alguns com preços super acessíveis. Então, se você conseguir lançar na sua operação um sistema de comanda que seja digital, você já vai conseguir mitigar muito erro. Porque a gente tem erro de caligrafia do garçom, a gente tem o garçom esquecendo de anotar o número da mesa para qual aquele pedido foi comandado, a gente tem talvez uma escrita que seja ilegível e o cliente não tem nada a ver com isso. Isso é um problema interno do restaurante, é um problema de gestão. Então a gente tem que ter ferramentas para mitigar isso. E hoje, no meu estabelecimento, todo mundo usa o próprio smartphone para fazer a comanda. Ainda existe possibilidade de erro? Com certeza. Às vezes o cliente pede uma coisa, o cara clica no botão errado e manda para a cozinha. E a gente só vai saber disso quando o pedido já chega na mesa. Então nem sempre a gente tem o tempo hábil de correr para poder diminuir o impacto negativo da visão que o cliente teve sobre aquela experiência. Então acontece sim, e infelizmente eu acredito que isso sempre vai acontecer. Às vezes uma casa cheia, às vezes um dia onde realmente a nossa demanda de cliente é maior do que a gente tem de garçons para atender, enfim. Mas a gente não está dizendo aqui, novamente eu vou falar, não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. A gente pode buscar soluções para diminuir a incidência de erro. E é isso que a gente está fazendo. A informatização do sistema de comanda, para mim, ela é essencial para a gente conseguir ter sucesso nesse âmbito, tá? Dessa comunicação. Ainda assim vai haver erro, ainda assim a cozinha vai perder uma comanda, mesmo que ela saia impressa, bonitinha na impressora térmica, a cozinha pode perder, a cozinha pode alterar a ordem, e aí a gente entra num outro mundo onde os erros de comunicação são caríssimos e eu acho que é onde a gente tem o nosso maior incidência de erro e de falha, que é dentro da cozinha. Né? A gente falou já de comunicação prévia ao serviço, nós falamos a respeito da comunicação através da comanda, né, entre o salão e a cozinha. Agora a gente vai falar da comunicação interna, dentro da cozinha. Vamos dentro, assim como eu falei com vocês no começo, é primordial para a gente entender essa dinâmica, dividir, segmentar o nosso restaurante, o nosso bar, em vários setores, vários organismos vivos que compõem um restaurante: financeiro, administrativo, marketing, cozinha, bar, salão, recepção. Então, dentro dessa ótica, vamos analisar agora a comunicação dentro da cozinha. A comanda está saindo perfeitamente lá impressa e aí a gente começa o problema já começa aí, já começa na comanda, que é o problema da marcha.
Quem já tem uma operação gastronômica ou quem já viu filmes a respeito do tema, sabe o que é uma marcha. Marcha nada mais é que você lê a comanda a hora que a comanda entra na cozinha. Primeira dica que eu te dou, tenha uma pessoa fixa para marcha e pelo menos duas que saibam o que é a marcha. Porque quem tem dois tem um, quem tem um não tem nada. A gente tem que lembrar que existe escala de folga, que o funcionário pode ficar doente. Então, assim, a gente precisa ter um procedimento. Sim, mais uma vez eu estou falando de procedimento, não vou me cansar nunca de falar sobre procedimento com vocês. A gente tem que ter bem amarrado um procedimento que determine qual a pessoa e qual é o suplente da pessoa ou da função que vai marchar as comandas. Isso porque você consegue ter uma pessoa capacitada, um olhar técnico muito mais treinado para poder observar qualquer eventual erro que possa ter naquela comanda. Se eu deixo todo mundo da minha cozinha responsável ou todo mundo de forma irresponsável por por marchar uma comanda, eu não vou ter o mesmo nível de atenção de todo mundo. Lembrem-se que a gente falou lá no começo, pessoas são indivíduos diferentes entre si. Cada um tem uma potencialidade, cada um tem um lado que desenvolve melhor do que o outro, e isso é normal. Agora, se eu consigo pegar duas pessoas e treiná-las para a ação de marchar uma comanda, esse cara ou essa mulher, quando pegar a comanda, em 1 segundo, ele vai ver se tem alguma informação errada, se tem alguma informação faltante. Ele vai olhar, pô, o número de mesa é 110, o nosso número de mesa acaba nas 50, como assim 110? O que é isso? E ele já vai indagar o garçom, ou ele vai chamar o garçom para tirar dúvida. Ele vai ler que aquele determinado prato deveria ir com 3 acompanhamentos e só foram listados 2 acompanhamentos. Ele vai saber identificar o erro com mais facilidade. Então, a primeira dica que eu tenho para a comunicação interna da cozinha é: tenha pessoas que sejam responsáveis através de procedimento para a execução da marcha. Não deixe a marcha aberta para todo mundo. Uma pessoa tem que ter esse controle. Beleza, Matheus, implantei um sistema informatizado ou treinei e capacitei os meus garçons para que preenchessem a comanda de uma forma que não me gerasse nenhum tipo de ruído, e essa comanda entrou na cozinha, seja por impressora ou seja por entrega em mãos. A primeira coisa que a cozinha faz é a marcha. Eu preciso ler. A cozinha, lembra que tem uma pessoa na fritadeira, uma pessoa no fogão, uma pessoa na churrasqueira, uma pessoa na louça, uma pessoa nas saladas. Eu preciso que todos eles escutem a marcha. E aí a gente tem um erro crônico e um erro que muitas das vezes complica bastante a nossa operação, que é o feedback, que é o retorno. Uma coisa eu sou responsável por ler, por marchar a comanda na minha cozinha. Eu sei o que eu estou lendo, a comanda está na minha mão, então antes de falar eu já tive uma leitura prévia e eu sei o que está escrito ali. As pessoas estão executando outros processos. Quando aquela comanda entra, já tem uma comanda na produção, onde o cara da fritadeira já está fritando, o cara da churrasqueira já está grelhando a carne, o cara do fogão já está se preparando para finalizar um prato. Então, quando eu marcho, eu preciso garantir que todo mundo ouça aquela marcha. E aqui no restaurante a gente implementou que para cada leitor de marcha, todas as áreas da cozinha que estiverem envolvidas naquilo ali tem que dar um grito de volta dizendo sim, chefe. E isso para a gente é um sinal de que quem tem que ouvir, ouviu. Quem tem que escutar que é necessário produzir determinado prato, escutou. Beleza, sanamos um problema de comunicação. Aí a gente vai entrar em outro problema. Continuamos dentro da cozinha. Todo mundo sabe o que tem que ser feito, correto? Beleza, todo mundo sabe, todo mundo gritou lá assim, chefe, depois da marcha. Mas e a ordem? Que hora que é para eu produzir? Eu vou dar um exemplo para vocês novamente do meu restaurante. A gente tem um tempo de regeneração no sous vide de uma costelinha suína de 20 a 23 minutos. Se eu marcho uma determinada comanda que tem a costelinha suína acompanhada de batata e arroz, por exemplo, a batata e o arroz, o arroz ele já está previamente pronto, né? Provavelmente no seu restaurante também é assim. E a batata ela vai ser frita em 4 ou 5 minutos. Então, se eu marcho essa comanda e todos os envolvidos ao gritarem sim, chefe, entendem que tem que produzir, o estrago está feito. Eu vou ter um arroz frio,
batatas frias e murchas e a costelinha ainda não vai ter ficado pronta. Então, esse é outro problema. E como que a gente solucionou esse problema aqui na minha casa? E eu acho que pode servir muito para a sua também. Para toda comanda que entra, quem rege a minha casa hoje, quem rege o fluxo da cozinha hoje é a proteína. Eu sou uma steakhouse, novamente falando para vocês. Então, e ela normalmente é o meu prato de preparo mais demorado, porque eu não faço um prep de proteína. Quando sai um chorizo, eu coloco ele na grelha, eu tiro ele na embalagem a vácuo, coloco ele na grelha. Quando sai um bife ante ou uma fraldinha, a mesma coisa. Então ele é o meu processo mais demorado. Normalmente os outros itens, eles já estão com o prep pronto e é só uma questão de finalizar a apresentação. Então sempre que sai uma comanda com proteína, o responsável que está na lida da proteína, hoje aqui no restaurante eu tenho 2 pessoas responsáveis pela lida direta com proteína, ele pega aquela comanda e anota qual é a previsão de horário de saída. A partir dali, todo mundo passa a ter a ciência de que qual é o momento de descer para a fritura batata ou de empratar o arroz. Isso não foi fácil de implantar, pessoal, isso foi difícil, isso gera ruídos, alguns ruídos ainda até hoje, mesmo já com algum tempo de implantação, mas a melhora que eu tive foi... É difícil até de mensurar, como isso tornou a operação muito mais fácil. Mas é importante frisar que a pessoa da marcha ela tem que estar de olho também nas comandas que já entraram. E o pessoal que está... Se eu tenho no meu restaurante hoje, quem puxa a corda da minha produção é a proteína, o responsável pela proteína ele tem que gritar a hora que estiver faltando 5 minutos, 6 minutos para ele liberar, porque é o tempo que o pessoal da fritadeira do fogão precisa para liberar os acompanhamentos. Então, são vários exemplos, várias possibilidades de comunicação que a gente encontra, mas a gente já consegue ver diversos exemplos muito palpáveis de ferramentas de gestão e de procedimentos que podem ser aplicados para melhorar esse processo. A implantação do checklist, a implantação dos procedimentos operacionais padrão e um treinamento exaustivo, a realização de reuniões periódicas. Então, são ferramentas que estão sob sua gestão. Eu sempre falo isso muito para a minha equipe. Entenda o que está sob sua gestão e o que depende de você e do seu esforço, ou você e os seus pares, para poder resolver. E vamos atacar ali. Porque existem algumas situações que não estão sobre a nossa alçada e não adianta eu gastar energia. Citando mais uma vez o momento que a gente está vivendo. De 2, 3 semanas para cá, o meu movimento da casa, lembrando que aqui a gente não está em lockdown, a gente está com algumas restrições, ele caiu absurdamente, ele caiu mais de 50%. As pessoas voltaram a ter medo. Eu tenho ação sobre isso? Eu consigo vacinar as pessoas? Eu consigo erradicar o coronavírus? Não. Então, o meu foco não tem que ser esse. O meu foco, o que eu preciso? Por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu quero ter um restaurante independente. Eu estou aqui porque eu quero ter um restaurante que gire, e gire bem, e dê lucratividade, e me dê a vida que eu mereço ter. Então, eu preciso buscar soluções para viabilizar isso. Não adianta eu focar a minha energia em algo que eu não consiga solucionar. Então, solucione os problemas internos. Solucione os problemas de comunicação, mitigue os erros e entenda que todo problema, toda ameaça que ela se coloca diante de você, ela é uma oportunidade para você evoluir. Isso tanto como profissional quanto como pessoa, né? Falando agora no âmbito profissional. Se a gente teve, de repente, essa retração, a gente viu aqui no restaurante, através de análises que eu faço, de números, de fluxo de vendas, que a gente precisava aumentar nosso fluxo de venda no delivery, que naturalmente tinha caído depois que os espaços físicos, os salões puderam a operar de novo dentro desse contexto da pandemia. Então era óbvio que ia cair. Existia uma demanda suprimida muito grande de pessoas que queriam sair e não podiam porque estava tudo fechado. Então, nesse momento era natural que caísse. Só que a queda foi sustentável. E então houve um momento em que a gente ligou um alerta e falou, poxa, precisamos aumentar as nossas vendas de delivery. E junto disso vieram essas últimas semanas, onde a demanda ela tem caído de forma vertiginosa porque as pessoas voltaram a ter medo.
E eu não posso alterar isso, infelizmente. Se eu pudesse, eu alteraria. Mas então eu foquei a minha energia, a energia da minha equipe em precisamos aumentar o nosso delivery? Então o que a gente precisa fazer para que isso aconteça? Criamos um plano de ação e estamos executando esse plano de ação. Então isso tudo só se tornou possível através de uma comunicação fluida, através de uma comunicação aberta. Eu já estou finalizando a live para não ficar muito grande. Deixa eu só dar mais uma dica para vocês. Em relação à comunicação entre você, líder, você, gestor, e os seus colaboradores. Não omita informação para os seus colaboradores. Traga-os para dentro da verdade. Mostre para eles como a empresa está, como estão os números. Eu não digo para você abrir o seu DRE. Eu entendo que existam muitas informações que sejam de nível confidencial ou de que você queira, por opção ou por estratégia, se resguardar. Mas divida com os seus colaboradores o máximo de informação que você puder. Em um stories que eu postei um tempo atrás, eu mostrei para vocês um quadro de cortiça que eu tenho logo na entrada aqui do vestiário, onde todos os funcionários passam. E nesse quadro, os funcionários eles não têm acesso a valores absolutos, mas eles conseguem ver vários gráficos mostrando para eles como está a nossa performance de atingimento de meta de venda, de atingimento de meta de delivery, e isso gera engajamento, isso gera no seu colaborador o senso de pertencimento, porque ele tem acesso a essa informação. Ele enxerga que, poxa, não está legal, o que eu posso fazer? Se você priva ele de ter acesso a essa informação, você nunca vai ter ele jogando a seu favor, você nunca vai ter ele jogando no seu time. Então dê acesso a essas informações, mostra para ele, sabe? Se abre ali para o seu colaborador, porque o seu sucesso vai ser o sucesso dele. Isso está intimamente ligado. Então é mais uma forma de comunicação. Seja um canal de comunicação aberto para o seu colaborador. Seu colaborador não pode ter medo de você. Seu colaborador tem que ter o interesse em chegar para você com propostas de solução, com propostas de ideia. Um exemplo que eu acabei de citar para vocês é a questão do delivery, que a gente está voltando a focar nossas estratégias de desenvolvimento de produto e de venda para o delivery. Eu fiz uma reunião com os meus colaboradores e expus todo esse cenário que a gente está vivendo. No dia seguinte, 3 dos meus colaboradores chegaram com uma lista de 15 hambúrgueres para me mostrar, para dizer, olha só, chefe, o que você acha se a gente fizesse esse aqui? E isso só foi possível através da comunicação. Se eu crio uma barreira de entrada para que os meus colaboradores não tenham acesso aos números da minha empresa, eles nunca teriam, enfim, muito menos provável que eles tivessem algum interesse, demonstrar algum interesse em ajudar, em colaborar com o crescimento da empresa. Uma vez que eles têm esse acesso, isso torna a nossa ligação mais íntima, isso torna a gente mais humano. Então fica aqui essa dica, assim como foi a dica da comanda, assim como foi a dica da marcha. Comunicação interpessoal em qualquer relação sempre foi e sempre será difícil, mas não pode e não vai ser um impeditivo para você ter o seu restaurante independente e conquistar aquilo tudo que você tanto sonhou, em ter as suas férias, em ter uma boa margem de lucratividade, em passar mais tempo com a sua família. Então é isso, essa foi a nossa live de hoje. Eu espero que esse bate-papo a respeito de comunicação tenha te ajudado, tenha agregado algum valor para que você aplique algumas ferramentas aí dentro. Temos muito tema para discorrer ainda a respeito da comunicação, mas por hoje foi isso. Lembrando vocês que o pessoal pergunta se o vídeo vai estar disponível. Imediatamente após a live ele não fica disponível, mas já já ele volta e vai estar disponível nas 3 plataformas, tanto aqui no Instagram, quanto aqui no YouTube, quanto aqui no Facebook, independente de onde você estiver assistindo essa live. Por hoje é só, pessoal. Terça-feira sai outra live, espero vocês lá. E chama seus amigos que têm interesse em abrir uma operação gastronômica ou que já tem uma operação gastronômica para que a gente possa crescer juntos e juntos a gente possa formar o nosso restaurante independente. Muito obrigado por vocês que ficaram até aqui e até terça. Um abraço.